Olá, pessoal. Meu nome é Thaís Jurema e hoje nós começamos mais uma semana super especial aqui no canal do ITJ e do Inteligência Jurídica. É isso, trazendo um tema contemporâneo, mas que na verdade já ocorre há muito tempo. A única diferença é que nós vamos ver que até esta questão acabou evoluindo e a primeira ideia que nós tínhamos inicialmente, ela acabou sendo diversificada e tendo algumas peculiaridades e aceita, às vezes não pelos nossos tribunais, mas de suma importância para que a gente possa estar tratando aí a semana inteira a respeito do tema. Nosso tema da semana é abandono afetivo. É até interessante, será que você é obrigado a dar amor? Será que quando a gente está falando de abandono afetivo, a gente está falando da obrigação de amar? Pois é, existem alguns julgamentos que entendem exatamente nessa situação, nesse viés com relação a essa não obrigatoriedade do amor, né? Então, amor é algo que você sente ou não, mas que ninguém pode cobrar o amor do outro. Mas quando nós falamos de abandono afetivo, não é essa obrigação de amar. E é muito importante que quando o profissional vai descrever essa situação, não é? O amor é algo interno, que de foro íntimo, que realmente não tem como você obrigar absolutamente ninguém a amar. Mas quando a gente fala de abandono afetivo, a gente está falando de cuidados. Agora, o dever de cuidar, sim, este pode ser exigido. Então, um ponto principal aí do nosso tema durante toda a semana é essa questão do dever de cuidar. A questão do afeto não é amor, e sim quando nós falamos desse abandono afetivo que pode gerar inclusive uma reparação de dano moral, é a questão do cuidar, do zelar. Porque quando você deixa de cuidar, quando você deixa de zelar, a pessoa que deveria receber esse zelo, que deveria receber essa atenção, esse cuidado, tem reflexos gigantescos e às vezes pela vida inteira, não é? Então, hoje, por exemplo, nós temos a questão da constelação familiar, aceita inclusive pelos nossos tribunais, que trata também, um dos assuntos que a constelação familiar trata, é essa questão do reflexo desse abandono, né? Daquilo que pode ser tratado, como é que essa relação pode ser gerada. Então, além dessa questão de a gente poder desmistificar o zelo do amor, não é? Porque, repetindo, você não tem como obrigar absolutamente ninguém a te amar, né? Quem nos dera, né? Tem uma varinha mágica lá e falar, agora você vai me amar, porque assim eu desejo, assim eu necessito, né? A gente sabe que não é assim que funciona. No entanto, o dever de zelo é o cerne desse abandono afetivo, não é? O dever de cuidar, de você zelar por aquele ente. Um outro ponto importante é quem é que pode estar nessa relação. Esse abandono afetivo, ele vincula quais pessoas? Inicialmente, a questão da construção dessa ideia, dessa teoria, ou realmente dessa análise sobre os fatos, até porque a gente sabe que o direito, ele vai analisando os fatos, ele vai correndo atrás dos fatos para poder regular e tentar equilibrar, não é? As relações. A gente tinha exclusivamente a questão do abandono afetivo dos pais para com os filhos, geralmente mais do pai, até porque
A nossa cultura, a gente tem daquela cultura da mãe protetora, de que acaba ficando com os filhos numa separação, num divórcio, né? Situação essa que, inclusive, vem mudando com o tempo, né? Eu mesmo lá no meu escritório já tive casos em que as crianças ficaram com com o pai, né? Ao invés de ficar com a mãe. Seja por uma questão de opção, seja até porque a mãe não queria ficar. Então, até essa análise a gente vê que realmente vem modificando com o tempo, essa situação fática vem modificando com o tempo. Existem algumas situações ainda raras, mas que os filhos acabam ficando com os pais, né, com os genitores, ao invés das mães. Só que, quando a gente fala de abandono afetivo, não é só essa questão dos pais para com os filhos. Então, nós veremos, inclusive, durante essa semana, esta hipótese, né? Inclusive o que estabelece o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Mas existem outras hipóteses com relação a essa situação de abandono afetivo, que é também dos filhos para com os pais. Então, a gente vê, por exemplo, que a nossa população e a população do mundo, de modo geral, ela vem ficando cada vez mais velha. Ou seja, as pessoas, elas têm uma longevidade, duram mais, né? A gente vive mais aí, de modo geral. Então, assim, se antes a gente tinha que panela velha era mulher com mais de 30, hoje uma pessoa com 30 anos é jovem, né? Então, imagina, lá na época em que o Sérgio Reis, em 1960, se eu não me engano, 60 e poucos, né? Quando o Sérgio Reis fez essa música, uma pessoa com 30 já era considerada velha. Hoje é impossível a gente falar que uma pessoa com 30 anos é velho, né? Não, eu espero que assim não seja, né? E aí, você tem que com essa situação de que as pessoas estão ficando mais velhas e às vezes nem sempre mais velhas e saudáveis. E há também um descuido dos filhos para com os pais, que às vezes deixam idosos em situação realmente lamentável, seja com relação à limpeza, à alimentação, enfim, toda essa questão de dignidade da pessoa humana mesmo, né? Uma outra situação e aí a gente tem alguns assuntos peculiares que também nós vamos tratar, com relação, inclusive estabelecendo lá dentro do Estatuto do Idoso. Uma outra situação é com relação do incapaz. Então, é interessante a gente analisar que incapaz não é só o chamado de menor, né? Ou seja, crianças e adolescentes. Incapazes também são aquelas pessoas que elas não conseguem expressar a sua vontade sozinhas, né? Então, a gente teve aí uma modificação do Código Civil em virtude do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também estabelece aí uma situação peculiar, não é? Então, você imagina, a pessoa ela pode vir a ter deficiência e ser por exemplo, considerada incapaz, depois de maior. E aí, o que acontece? A pessoa fala, não, mas é incapaz só porque ela foi interditada, não é? Quando a gente fala dessa questão do abandono afetivo, de incapaz, não necessariamente essa pessoa passou por um processo de interdição, mas se ficar comprovado, por exemplo, que ela realmente não tem condições, a família, as pessoas que deveriam cuidar, deixou essa pessoa para lá, também é possível, não é? E ainda, uma outra situação é a questão das pessoas com doenças graves em tratamento, que é muito triste. E aliás, o assunto que nós trataremos na live de amanhã com a doutora Sueli Dias Marinho. Então, é muito interessante que você veja, durante toda essa semana nós estaremos tratando desse assunto, que como você viu,
são várias pessoas que estão sujeitas, em várias situações, sujeitas a esse abandono afetivo. Pode acontecer alguma coisa conosco e é muito importante que a gente saiba, seja você sendo advogado ou não, quais são os reflexos disso, o que isso pode ocasionar com a pessoa, tanto juridicamente falando, como também psicologicamente falando. Eu espero vocês amanhã na nossa live. Beijo, gente. Siga a gente lá nos nossos canais, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.